Vamos lá, pessoal, então, para mais um. Dessa vez estamos no 2.18. Um espelho esférico, ele tem distância focal f, tá? Então, a distância focal f. Ache duas posições de um objeto para que o tamanho da imagem é a vezes maior. Então, opa. Então, o tamanho da imagem tem que ser a vezes maior que o tamanho do objeto. Discuta todos os casos possíveis, conforme o espelho seja convexo e a imagem seja objeto real ou virtual. E desenho traçado dos raios, ok. Pessoal, desenho traçado dos raios, mostrando a posição do objeto e da imagem em relação ao vértice ao foco. Esse aqui eu peguei duas imagens da internet para mostrar para vocês. Mas olha, se pode ser côncavo, convexo, real e virtual, então vocês concordam comigo que esse M tem que estar em módulo, né? O aumento tem que estar em módulo. Por quê? Porque, ok, é AV, só que esse A pode ser menos A ou ele pode ser mais A. Porque se ele for positivo, a imagem vai ser, por exemplo, vai ser virtual, né? Que a gente já sabe pela regra de sinal. Então ela vai ser, provavelmente vai ser um espelho convexo, etc. Mas vamos ver isso aí com calma. Então, ó, primeira coisa que a gente vai pegar aquela relação do aumento, que é o M, ele é igual a F sobre F menos P, tá? E aí eu vou pegar dois casos. Primeiro, se M é igual a A, então eu tenho dois casos. O M pode ser menos A e o M pode ser A. Tudo bem? Então vamos começar aqui o primeiro caso. Então, o primeiro caso, o M ele é igual a A, tá? Então vamos começar com esse. Ok, ok. Então vamos lá, vamos jogar isso aqui no aumento. Então A é positivo, então é A que é igual a F sobre F menos P. Vamos fazer umas continhas aqui e vamos trazer algumas coisas. Então eu vou ter AF menos, passando multiplicando, AP, isso é igual a F, tá? Então eu vou jogar o P para o outro lado, então vai ficar AP, aí vou inverter aqui só, vai ficar AF menos F. Tudo bem? Então, ó, joguei o A, menos AP para o outro lado e o F para o outro, só inverti. AP. Agora eu vou colocar em evidência esse A aqui, esse F. Então vai ficar AP é igual a F. Dá para colocar assim, ó, A menos 1, colocando em evidência o F. Tá? E eu vou passar o A dividindo. Então isso aqui vai ficar A menos 1 dividido por A, tá? Vezes F. Tudo bem, pessoal? Então essa aqui é uma relação importante aí que a gente tem. Tá? Vamos guardar ela aqui. E vamos discutir em cima dela. Olha, a gente sabe que nesse caso o A, como M é igual a A, o A ele é um número que é maior. Então esse A ele é maior do que 1 e ele já é positivo, né? Ele é maior do que zero, só que melhor. Ele é maior do que 1. Tudo bem? Então, por exemplo, pode ser 2, 3, 4, 5 vezes maior. Mas é um número maior do que 1, tá? 1,1 já é maior do que 1. Então vocês concordam comigo que o A já é positivo, tá? Podemos até deixar aqui, maior que zero, mas já está ali naquele caso, né? O A, ele é positivo e ele é maior do que 1. Então, ó, percebam, o numerador da minha continha aqui, ó, é um número maior do que 1. Então, essa coisa aqui dá positiva, o numerador, né? Deixa eu fazer isso aqui só para não confundir, ó. O numerador dá positivo e o denominador também é positivo. Então, essa relação aqui, dividir positivo por positivo, dá positivo. Ah, professor, então deu positivo. Então, significa que se isso aqui é positivo, então P ele é igual a mais alguma coisa, né? Vezes o F. Ou seja, o que a gente tem aqui? Que o P e o F, ele tem o mesmo sinal. O P é positivo e o F também é positivo, tá? Então, ó, primeira conclusão, P e F têm o mesmo sinal. Ok, P e F têm o mesmo sinal, tá? Agora, vamos lá. A gente pode ver se o espelho, né, como é que vai ser o espelho. Por exemplo, se o F for positivo, se o F for maior do que zero, tá? Ou seja, isso aqui é um espelho côncavo, tá? Eu acho que a gente só vai tratar. Deixa eu só dar uma olhada que eu acho que o objeto, seja com e a imagem, seja real ou virtual. Acho que o objeto, eu não sei se ele quer tratar do objeto também, mas vamos ver, vamos ver. Então, ó, se o F é maior que zero, ele é côncavo. Então, o P também vai ser maior do que zero, tá? Então, nesse caso aqui, pessoal, é, se o espelho for côncavo, a minha imagem ele vai aumentar, só que a minha imagem tem que também, ela tem que ser uma imagem real, tá? Então, a imagem real, ela vai gerar, né, no foco real. Então, eu acho que, não sei se já dá para pegar a imagem aqui, eu acho que por enquanto não, tá? Então, ok. Se para aumentar, então, para eu aumentar, no espelho côncavo, eu tenho que estar com uma distância ali maior do que zero.
Eu posso tirar alguma informação sobre. Será que eu posso tirar alguma informação sobre o P, a intensidade do P, né? Ou o Q, sei lá. Vamos ver, vamos ver. Vamos primeiro pensar aqui se o P ou o F eles são maiores do que o outro, tá? Por exemplo, esse número aqui, a menos um, isso aqui vai dar um número maior do que. Vai ser um número maior do que um, né? Vai ser um número maior do que um. Não vai ser. Na verdade, não necessariamente, porque o A pode ser 1,1, né? Então pode dar um número menor do que um. Quando eu dividir por A, pode ser lá, pode ser qualquer coisa. Mas assim, o que importa? Vamos pegar, eu tenho A, eu tiro um e divido pelo A, os dois números. Então, ó, eu tenho um número menor, ó, um número menor, porque A menos um, tipo assim, vamos supor que é 5 menos um, dá 4. Dividido por 5, isso vai dar um número menor do que um. Ou seja, eu consigo tirar que esse número aí vai sempre ser menor do que um. Por quê? Eu tenho um número, eu tiro um e divido pelo mesmo número. Ou seja, eu sei lá, posso pegar, sei lá, 10 ou 1,1. 1,1 menos um dá alguma coisa menor do que 1,1, divide por 1,1 vai dar um número menor que zero. Ou seja, eu consigo tirar essa seguinte informação, que o P ele é menor do que o F. Justamente por isso, porque o P ele é um múltiplo de menor do que um do que F. Então eu consigo tirar essa informação. Caramba, que interessante. Ou seja, o P, que é o objeto, ele tem que ser menor do que o foco. Caramba, que interessante. Então tem que ser menor do que o foco. E a imagem, ela vai ser o quê? A imagem vai ser que tal? A gente já, ó, as conclusões que a gente tirou até agora. Que o P, ele tem que estar menor do que o foco, então tem que estar entre o foco e o vértice, né? O aumento vai ser negativo, né? O aumento vai ser, a gente está pegando o caso que o aumento é um número positivo. E agora vamos descobrir qual que é o quê? E a imagem, dá para a gente tirar uma coisa? Vamos olhar a relação de Gauss. 1 sobre F é igual a 1 sobre P mais 1 sobre Q, tá? Vamos jogar isso aqui, vamos tentar pegar uma relação aqui, ó. 1 sobre F menos 1 sobre P, isso é igual a 1 sobre Q, tá? Olha, o P, ele é menor do que o F. O P é menor do que o F. Então, se o P é menor do que o F, esse número aqui, ele é menor do que esse cara aqui. Ou seja, essa coisa aqui, ó, ela é maior. Porque, ó, pega um número e divide. Aqui é foda um exemplo, mas vamos pegar um número dividido por 10 e um número dividido por 100. Se esse cara é menor, que nem o P é menor, esse cara aqui vai dar um número maior, vai dar 0,1, aqui vai dar 0,01, por exemplo, né? Então, se o denominador é menor, o número é maior, né? Ok. Então, esse número aqui ele vai ser maior, só que olha, ele é negativo. Então, meu Q tem que ser negativo. Que interessante. Q tem que ser negativo. Então, olha que interessante. A imagem é o quê? Virtual, tá? Então, ó, olha as coisas que eu consegui tirar só com isso. Então, ó, eu consegui tirar, eu já posso pegar as imagens que eu separei, só um pouquinho, tá? Que é essa aqui. Ó, o meu M, ele é positivo. Ou seja, se ele é positivo, como eu falei no começo, que se ele é positivo, a imagem é virtual, né? Isso já é uma coisa que pelo sinal a gente já sabe, a imagem é virtual. Então a gente já tinha que saber que a imagem é virtual, mas a gente fez todo esse jogo de sinal. E a gente sabe que no espelho côncavo, se ó, a imagem, vamos pegar aqui, vamos até aumentar um pouquinho. A imagem aqui, ela está entre o foco e o vértice. Foi o que a gente tirou aqui, ó. O P ele é menor do que o F, tá? Então, a gente pode fazer esse jogo aqui e a gente descobre que a imagem é virtual. Se a gente já soubesse do espelho, tudo bem. Aqui eu estou supondo que eu não sei como é as imagens no espelho, né? Então, eu fiz as continhas, fiz um jogo de sinal e consegui ver que, olha, caiu no caso que a gente sabia. Então, a gente esperava que o objeto era real, né? Foi o que eu falei. O objeto, então, está desse lado, junto com o foco. Os dois são positivos, ó. P e F têm o mesmo sinal, ou seja, F é maior que zero, P é maior do que zero. Tudo bem. E e a gente joga aqui e a gente tem um caso aqui que vamos dizer assim, eu tô com. E eu consigo uma imagem virtual. Só que aí, o que eu falei, eu posso pegar um F menor do que zero, só que aí o meu P teria que ser menor do que zero. Dá para fazer também? Dá. Dá para fazer também. Só que aí eu vou esperar o segundo caso, porque eu acho que ele não quer tratar aqui, se eu não me engano, ele só quer tratar de imagem. Ó, conforme o espelho ele seja côncavo ou convexo, a imagem seja real ou virtual. Eu não sei se esse objeto aqui, mas a gente pode falar um pouco, tá? Mas vamos deixar por enquanto assim, vamos tratar só de objetos reais, tá? Então, esse caso aqui, caso que a gente já sabia. Beleza, agora vamos para o segundo caso. Qual que é o segundo caso? Se o M ele for igual a menos A.
tá? Então, no nosso primeiro caso, o m era igual a A, no nosso segundo caso, o m é igual a menos A. Então, vamos lá. O A, eu já estou considerando o sinal negativo dele aqui, ó. Se eu estou considerando o sinal negativo dele aqui, o A em si é um número positivo, né? Eu já estou considerando o sinal aqui, tá? Para não o A ser só uma letra, né? Então, o que que a gente tira daqui? Como a gente já considerou o sinal, a gente só sabe que o A é maior do que 1. É a nossa conclusão. O sinal já está embutido ali antes. Então, vamos fazer o seguinte. Vamos fazer aquilo lá. Menos A, então, considerando o sinal, é igual a F sobre F menos P. Tá? Então, ó, vamos lá. Eu vou multiplicar aqui, ó. Menos a F mais a P, isso é igual a F. Passo a F para outro lado, passo a F para outro lado somando, né? Então, o AP vai ficar igual a AF mais F, tá? Agora coloca o F em evidência e passo o A dividindo. Então, vai ficar A mais 1, colocando o F em evidência, né? Coloquei o F em evidência aqui e depois eu passei dividindo por A. Então, ó, vai ficar isso aqui. Mesma coisa lá do outro, né? Tá? Beleza, então ok. Agora vamos analisar. Então o que que eu sei? Que o A ele é maior do que 1, né? Porque o sinal já foi considerado lá na minha conta, tá? Então perceba, agora eu tenho um caso um pouco diferente. Primeiro, aqui o A mais 1 vai dar um número positivo, então aqui vai dar um número positivo. Aqui embaixo também vai dar um número positivo, então isso aqui é positivo, ou seja, P e F possuem o mesmo sinal. Então, por enquanto, como eu estou tratando de objetos reais, então se o P é maior do que zero, o F é maior do que zero. Ou seja, o espelho é côncavo. Ah, professor. Ok. Mesmo com menos A, mesmo com menos A. Então tem que ter uma boa diferença aí, né? Se é menos A, a gente sabe que é a imagem invertida. Então o que que a gente espera? Que a imagem dê uma imagem real invertida. É o que a gente espera pelo sinal. Ok, mas vamos ver agora. Então vamos ver essa relação aqui. Se P, diferente de aquela lá, nessa aqui, o meu P, ele era menor do que F. Agora, percebam, eu tenho um número. O A é maior do que 1, por exemplo, 2, né? O sinal já foi considerado lá na frente, lá no início. Então, 2 mais 1 dá 3. Dividido por 2 dá 1, alguma coisa. Então, isso aqui dá um número, esse cara aqui dá um número maior do que 1. Então, o meu P, ele vai ser necessariamente maior do que F. Porque agora, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, vamos pegar ele aqui, ó. Copiar, colocar ele aqui, ó. Esse cara aqui, ó, ele vai ser sempre maior do que 1. Tá? Sempre, sempre. Qualquer número. Por que que vai ser sempre maior do que 1? Porque é essa condição aqui. O A, ele é maior do que 1. Então, vai ser sempre um número maior do que 1. Então, P é maior do que F. Então, agora vamos fazer aquela relação. 1 sobre F, igual a gente fez. 1 sobre P mais 1 sobre Q. Passa para lá. Vai dar o caso contrário, pessoal. Menos 1 sobre P. Isso é igual a 1 sobre Q. Agora, o P, ele é maior do que F, ou seja, é a mesma discussão. Esse número agora, se o denominador é maior, o número é menor. Então, esse número aqui é menor. Como tem um sinal de menos, eu vou pegar um número positivo, tirar de um número negativo que é menor, então isso aqui vai dar um número positivo, né? Então, meu Q, ele vai dar que meu Q é maior do que zero, ou seja, a minha imagem é real. Ah, professor, caramba, deu certinho, hein? Então, é as únicas opções, mas, professor, não tem como o espelho ser convexo? Não, não tem como o espelho ser convexo, porque, ó, se o objeto for real, vamos ficar com esse detalhe, se o objeto for real, o espelho convexo, né, ele só diminui a imagem, só diminui, só faz imagem virtual direita e menor, tá? Então tem que ser o espelho côncavo. O espelho côncavo ele produz duas imagens maiores, uma real e uma invertida, como a gente viu. A imagem, deixa eu ver onde está a minha imagem que eu tinha guardado. Então, essa aqui é do caso aqui. Vamos lá? Vamos arrastar isso aqui. Então, ó, esse vai ser o caso aqui. Eu peguei essa imagenzinha pronta na internet. Então, ó, esse vai ser o caso. Olha, a imagem, ela tá antes do foco, porque o P é maior do que o foco, e a imagem é real, porque o Q é maior do que zero, né? Real e invertida, tá? Professor, tem como... Eu acho que não era o caso da questão, mas tem como o objeto ser virtual? Tem. Se o objeto for virtual, o P, vamos olhar para esse caso aqui. O P, vamos fazer só um adendo aqui. O P ele é menor do que zero, então o F é menor do que zero. Então o espelho vira convexo, tá? Aqui, eu acho que continua, vamos ver, e a imagem continua sendo virtual. Então, ó,
Eu vou fazer, vai continuar a mesma coisa, só vai mudar aí o sinal, o tipo do espelho. Então agora, ó, por exemplo, vamos pegar uma imagem virtual. Uma imagem virtual é uma imagem que está aqui. Por exemplo, aqui, ó, uma imagem virtual. E ele vai gerar uma imagem. Opa! Ó, aqui gerava uma imagem, né? Um objeto real gerava uma imagem virtual. Então aqui ele vai gerar uma imagem. Aqui um objeto real gerava uma imagem virtual. Então aqui ele vai gerar uma imagem real. Vai ser só o contrário. Então esse cara aqui, e aí vai ser a mesma coisa aqui entre o P e o foco. Então, ó, vamos até melhorar isso aqui. Desculpa que eu estava fazendo errado. Então, se o objeto ele é virtual, ele está dentro do espelho, tá aqui, ó. Aqui, vamos dizer aqui que aqui é o foco. Eu não vou desenhar uns raios aqui, só vou. Então, ele vai gerar uma imagem tipo assim, tá? Só que assim, essa imagem seria considerada real, tá? Então, só tem a inversão das coisas, é o mesmo caso. Mas, ó, o objeto aqui é real. E aqui é a mesma coisa. Mas eu não vou tratar de casos de objetos virtuais. Mas dá pra gente tratar? Dá pra gente tratar. Você só vai mexer com sinais. O espelho vai ser convexo, só que a imagem vai ser virtual. Só que a imagem virtual é como se fosse um objeto real para o espelho côncavo. Então vai dar a mesma coisa, tá? A mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Então é isso, é uma questão legal, né? É uma questão que, na verdade, é fácil, né, de tratar ali. É só a gente já sabe os casos. Esse aqui é um bom para estudar, bom para pegar o bizu para estudar. Mas é isso, pessoal. Tamo junto, então. Aí até o próximo exercício aí. Valeu.